Sobre a investigação das joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro, nós vamos conversar ao vivo com os deputados federais Domingos Sávio, do PL, de Minas Gerais, e também Gilmar Tato, do PT, aqui de São Paulo. Bem-vindos, deputados. Obrigado pela presença dos dois. Começando pelo deputado do PL, por favor. O ingresso irregular das joias sauditas é alvo de investigação na Polícia Federal, mas também no Tribunal de Contas da União e na Comissão de Ética Pública da Presidência. Deputado, na sua avaliação, quais podem ser as consequências políticas e jurídicas ao ex-presidente Bolsonaro? Inicialmente, cumprimentar o colega Gilmar Tato, todos que nos acompanham. Bom, primeiro, vamos deixar claro uma coisa. São objetos que foram doados por um governo a outro governo, sendo doados, destinados ao presidente da República, e que não foi o presidente da República que estava presente. Uma comitiva estava visitando, o ministro estava visitando e seus assessores chegaram ao Brasil com essas joias, e especialmente essas joias que é objeto do seu questionamento, que estavam na alfândega, elas jamais chegaram até o presidente. Pessoas do governo, e não pessoas estranhas ao governo, no final do mandato, buscavam levar essas joias para que ficassem no local apropriado. Porque, obviamente, um governo terminando, e é natural até que o próprio presidente procurasse saber o seguinte: olha, se isto foi doado, é preciso que elas sejam, obviamente, guardadas no local apropriado. Em momento algum, houve algum sigilo com relação a isso. Essas operações se deram com figuras públicas, que estavam nomeadas, e, portanto, não há absolutamente nenhum crime, E, obviamente, as investigações estarão provando isso. O fato de que se apreendeu essa ou aquela conversa poderá ajudar, inclusive, a esclarecer cada vez mais. Agora, o mais importante é que, em todos os momentos, o presidente Bolsonaro deixou absolutamente claro: ele, em hipótese alguma, cometeu qualquer irregularidade, qualquer ilícito. Então, o que a gente percebe, e aí está ficando cada dia mais patente, até no bloco anterior, a Basília fazia um comentário, há uma preocupação não só até do próprio presidente Lula, mas daqueles que o seguem, em tentar perseguir o presidente Bolsonaro, em tentar destruir a sua imagem. Agora, o que eu percebo é que isso está se transformando num verdadeiro atestado de idoneidade. Porque enquanto nós vimos governos anteriores do PT envolvidos num mar de lama e de corrupção, com bilhões de reais sendo devolvidos por quem roubou, e nas delações informando que parte foi destinado para figuras do governo, e todo esse processo ele está devidamente documentado, provando que era de fato um mar de corrupção. Com o Bolsonaro, tentam acusá-lo de uma doação feita por um governo, um presente, como é de praxe, inclusive nas relações internacionais, se doar presentes num gesto de amabilidade, de cortesia. Agora, esses presentes não ficaram com o presidente Bolsonaro por serem presentes de maior valor e, portanto, não há nenhum crime, nenhuma irregularidade. Deputado Tato, por favor, na sua avaliação, as consequências políticas e também jurídicas ao ex-presidente Bolsonaro. Cumprimento a CNN, cumprimento o colega Domingos Sávio. Prazer estar aqui na CNN. Veja, o Domingos Sávio tem razão. Foi um presente do governo da Arábia Saudita ao governo brasileiro. O fato é que essas joias, todas elas, o Bolsonaro ou a equipe que o cerca, o ajudante de ordem e as pessoas muito próximas dele, estava tentando fazer com que este presente ficasse nas mãos privadas do Bolsonaro. Veja, e o desespero é tão grande. Aliás, essas joias só estão indo para o acervo do patrimônio da União em função da ação da Receita Federal já no aeroporto, já na volta da comitiva do presidente, então o presidente Bolsonaro, porque eles tentaram passar com essas joias sem declarar essas joias, e todo produto que entra acima de R$1.000 você tem que declarar. Tentaram fazer com que não tivesse essa declaração. E pasme, além desse ofício do dia 27, para recuperar essas joias que estavam lá
lá em Cumbica, em Guarulhos, no dia 29, o primeiro tenente, o primeiro sargento pegou um avião da FAB a mando do Mauro Cid. Vamos lembrar que o Mauro Cid é aquela pessoa que fica, você sabe, né, Sábio? Fica do ladinho sempre do presidente da República. É o ajudante de ordens, é aquele que carrega a mala. Então, ele a mando dele, usou um avião da FAB para recuperar essas joias, e o importante é que a Polícia Federal está apurando. O importante é que o Ministério Público está apurando. E esses vazamentos, esses prints que a gente está vendo, leva a crer que realmente o Bolsonaro, e junto com a Michelle, tentou se apropriar deste patrimônio que é da União. Não é a primeira vez. Veja, agora mesmo na Folha de São Paulo saiu hoje a questão do entorno da Michelle, pagando cartão de crédito em dinheiro, as rachadinhas em relação aos funcionários. Então, o entorno do presidente da República se movimenta no sentido de favorecer a família do ex-presidente. Agora, eu não quero, tem um pedido de CPI lá na Câmara Federal em relação à questão das joias. Eu assinei esse pedido de CPI para apurar, quebrar o sigilo fiscal, o sigilo bancário dessas pessoas do entorno da presidência e verificar realmente como que procedeu o ex-presidente da República. O que eu sei, e o deputado sabe disso, os bolsonaristas, quem defende o Bolsonaro na Câmara Federal, estão muito nervosos. Eles estão com muitos preocupados, eles estão acuados, porque estão percebendo o desmando que foi o governo anterior. Sem falar da carteirinha fraudada. Sábio, que coisa feia. Um funcionário do SUS, Sistema Único de Saúde, cedeu a senha lá em Duque de Caxias para colocar no sistema para dizer que o ex-presidente tivesse sido vacinado ou qualquer coisa que o valha para poder entrar nos Estados Unidos. Então, eu sou da tese seguinte: quem faz as coisas pequenas faz as grandes. E nós, felizmente, a Polícia Federal está apurando com isenção, o Ministério Público está apurando com isenção, e eu posso dizer e garantir que o ex-presidente está em más lençóis, e talvez seja por isso que o presidente Lula falou que ele está com dificuldade de sair de casa. Você viu que as motocicletas ele já não está fazendo mais. Você viu que ele está com dificuldade agora de começar a sair de casa, e talvez seja com medo da Polícia Federal de ser... e já teve busca e apreensão, inclusive, na casa dele. Esse é um começo. Vamos aguardar, sem muito estardalhaço, que realmente verificar até onde o Bolsonaro tem culpa no cartório, principalmente na questão das joias, na questão das rachadinhas e na questão da carteirinha de vacinação. Vamos dar sequência aqui, eu vou até aproveitar para que a gente possa dar direito para a resposta de ambos e também ter um equilíbrio em relação ao tempo das respostas. Dando sequência aqui, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens e braço direito de Bolsonaro, tentou alterar um ofício para resgatar as joias retidas pela Receita Federal. De que forma essa informação pode prejudicar a defesa de Bolsonaro nas investigações? Por favor, deputado Sávio. Olha, veja bem, primeiro que eu acho que não faz nenhum sentido dizer em defesa do Bolsonaro. O Bolsonaro não fez absolutamente nada, ele nem estava nessa viagem, foi enviado para ele um presente, e governos, quando mandam um presente, não mandam uma nota fiscal junto, ninguém dá um presente com uma nota fiscal, mandaram um presente de um governo para outro governo. Quando na alfândega, o funcionário do governo que estava transportando essas joias disse: olha, isto é um presente para o governo brasileiro, para o presidente da República, para a primeira-dama. Pois bem, ficaram lá as joias. Depois uma pessoa, oficialmente, não foi ninguém clandestinamente, foram lá ao final do governo: olha, isso não pode ficar ali, tem que vir para o acervo da presidência da República. E foram buscar as joias. Elas não foram liberadas, mas foi bom que se alertou para que isso depois não corresse o risco de ser desviado. Portanto, essas joias são patrimônio do governo brasileiro e não estiveram nas mãos do presidente, não houve absolutamente nenhum desvio. Agora o Tato traz um outro assunto, né? E houve uma busca e apreensão na casa do presidente para procurar um cartão de vacina
que alegam que alguém poderia ter falsificado ou falsificou, alguém, não o Bolsonaro, sendo que ele nunca usou esse tal cartão de vacina, ele nunca deixou de ser claro de que ele não teria vacinado. Então, alguém que diz claramente, eu não me vacinei, por que queria falsificar o cartão de vacina? Alguém que tem passaporte diplomático e que não lhe é exigido cartão de vacina para entrar no exterior, para que queria fazer isso? Então, o presidente Bolsonaro é investigado por coisas como cartão de vacina, né? É esse o crime do presidente Bolsonaro. Alguém ter falsificado um cartão de vacina. E o presidente Lula, que estava preso, com todas as acusações provadas. Aí o STF anula, ele vira presidente da República. Vamos fazer CPI, tá? Vamos sim. Vamos ver. Dizem que 13 caminhões saíram tirando coisas do palácio quando o Lula saiu de lá. Vamos investigar tudo isso? Dizem que isso, inclusive, ficou no acervo da dona Marina. Olha, vocês, ao invés de governar o Brasil, que nós temos muitos problemas para resolver, estão tentando criar celeuma para tentar inviabilizar. Já estão com medo de concorrer com o Bolsonaro. A verdade é essa. Já estão com medo de disputar uma eleição com o Bolsonaro e tentam incriminá-lo de algo que ele não fez, que está absolutamente claro que ele não fez, num processo de perseguição. E agora fala o seguinte, né? O Lula, que é profissional da mentira, mente que o Bolsonaro tem uma mansão nos Estados Unidos, já vai ser processado por causa disso. Porque o Lula é expert em mentira, né? Esse é um problema grave. Você ter um presidente mentiroso, um presidente que não se contenta, né, em ser um mau governante, né, em ter desvios, ter corrupção, mas mente, constantemente ele mente. Ele, antes de tomar posse, foi dar declarações, viajar ao exterior, dizer que o Bolsonaro nunca recebeu nenhum presidente, não visitou nenhum país, isolou o Brasil, mentindo o tempo todo. E agora mente que o Bolsonaro tem mansão nos Estados Unidos. E agora vem com essa acusação de que ele está preso dentro de casa. Por acaso vocês estão querendo que a gente chame o povo para a rua? Porque já tem gente indignada querendo ir para a rua, vendo tanta perseguição contra o presidente Bolsonaro, contra a própria Michele, até a sua filha de 12 anos, disseram que chegaram a querer pegar um celular, um tablet da filha dele. Que coisa horrorosa, que vergonha ficar perseguindo um ex-presidente da República, porque estão com medo dele continuar tendo a possibilidade de disputar a eleição. Isso é muito ruim para a democracia brasileira. E mais, no momento em que nós precisamos de voltar a discutir o equilíbrio fiscal, né, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, uma série de problemas que estão afligindo o brasileiro, juros estratosféricos, o governo não tem controle de gasto, não inspira confiança no mercado e, portanto, o governo não consegue baixar o juro, né? E aí vão ficar inventando mentiras contra o Bolsonaro. É isso que faz mal ao Brasil, tá? Eu tenho muito respeito por você, eu tenho respeito por vários colegas lá do PT. Eu acho que nós precisamos de cuidar do Brasil, trabalhar, e não ficar inventando história de cartão de vacina, essa bobagem com relação a um presente que foi dado de um governo para outro, que está lá o presente guardado na presidência da República. Façam um bom uso dele. Acho até que deviam de leiloar isso e usar para o Brasil acolher melhor imigrantes que vêm da Venezuela passando fome, né? Aquele governo comunista que se implantou lá. Pega esse dinheiro, vamos leiloar isso e utilizar para cuidar de pessoas que realmente sofrem em ditaduras que nós não queremos no Brasil. Deputado Tato, por favor, a sua resposta, e levando claro em consideração a temática da pergunta sobre o coronel Mauro Cid e possíveis implicações à defesa de Bolsonaro sobre a apuração que foi dada pela CNN de o caso de uma tentativa de alteração do ofício para o resgate das joias. Nos 100 dias do governo Lula, ele conseguiu fazer 3 coisas ou 3 frentes que foram importantes para a credibilidade do país. Primeiro, garantiu que tivesse aqueles programas sociais que patinou muito no governo Bolsonaro, alguns até acabaram, voltasse. Então, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família de R$600 mais 150 para as crianças, o Brasil Sorridente, o Mais Médico, alimentação saudável na mesa das pessoas através da agricultura familiar. Então, o país conseguiu recuperar esses programas sociais. A segunda grande frente e a preocupação do presidente Lula foi em relação à credibilidade do país
do âmbito internacional. Tanto é que os fundos ambientais, eles voltaram. Os países da Noruega, Alemanha, mesmo os Estados Unidos, voltaram a investir nesses fundos perdidos que, com o Bolsonaro, eles pararam em função do desmatamento do governo Bolsonaro, haja visto o que aconteceu com os povos Yanomamis, que foram totalmente abandonados. E, além do que, o presidente Lula viajou em vários países, Estados Unidos, agora mesmo foi recebido, foi na posse lá do Reino Unido, do rei Charles, vai no G7 agora, foi convidado, e é um outro ambiente internacional, coisa que o Bolsonaro nem era convidado, e quando era convidado era isolado. Então, por isso que essa credibilidade internacional, ela voltou, felizmente, com o presidente Lula, e era uma vergonha o Brasil no governo Bolsonaro do ponto de vista externo. A terceira grande frente que é em relação à economia. Quer dizer, o arcabouço fiscal já está na Câmara, está com o relator. Semana que vem nós devemos debater, eventualmente já votar na semana que vem ou na outra. É o que cria um ambiente de segurança para que as pessoas possam investir, tanto os fundos internacionais, privados, e mesmo aqui no Brasil, os empresários, a gente voltar a ter crescimento econômico e gerar emprego nesse país. Esse é o Brasil verdadeiro. Se o Bolsonaro não tem nada a ver com isso em relação a joias, aquela história, né? Tem dente de jacaré, boca de jacaré, couro de jacaré, cauda de jacaré, mas não é jacaré. Então, todo o entorno do Bolsonaro, todo o entorno dele, agiu de forma não adequada do ponto de vista do padrão ético. Então, para que fraudar um ofício? Por que o Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do presidente da República, se essas joias foi realmente um presente do governo da Arábia Saudita para o governo brasileiro, para que tentar passar na alfândega sem declarar? Por que tentou, com o ministro de Minas e Energias, então, ele foi lá, tentou liberar essas joias, que não tem nada a ver com o assunto? Por que fraudou agora o ofício? Por que no penúltimo dia de governo, pegou um avião da FAB para tentar liberar essas joias? Sendo que é uma coisa normal. Normal, esses presentes entram de forma legal, sem problema nenhum. Mas toda a ação, sabe, todo comportamento é no sentido de que ele ia absorver essa joia do ponto de vista pessoal. Em relação à carteirinha da vacina, eu falei da carteirinha, mas isso é uma ponta de iceberg. Isso aí foram milhares de pessoas que morreram em função do comportamento dele, do governo dele, em relação à pandemia. Milhares de pessoas morreram em função do comportamento, dizendo que não tinha que tomar vacina. Então, e isso tem que ser apurado do que aconteceu naquele período, porque foram entes queridos que deixaram de estar com a sua família e que morreram por irresponsabilidade do governo anterior. É disso que se trata. Um presidente da República tem que ter um comportamento, tem que dar exemplo. E, infelizmente, o ex-presidente não deu exemplo no governo nesses últimos 4 anos. Por isso, em relação ao presidente Lula, tudo que foi acusado, ele ou foi absolvido ou foi anulado. A prova maior que ele foi injustamente acusado e preso é que hoje ele ganhou a presidência da República. Vocês torraram bilhões de reais para poder ganhar a eleição, perderam a eleição, sabe, Domingos? Vocês perderam a eleição, o Lula ganhou com o voto do povo brasileiro e que, mais uma vez, vocês tentaram desqualificar a nossa democracia. Haja visto que muitos apoiadores do ex-presidente, no dia 8 de janeiro, e você como deputado federal sabe o quão grave foi aquela ação dia 8 de janeiro, invadindo o Congresso Nacional, invadindo o Palácio do Planalto, invadindo o STF. Isso não é democracia. Eles depuseram contra a democracia e isso tem que ser apurado, por isso que a CPMI agora, também em relação ao 8 de janeiro, ela é importante e vital para a gente esclarecer e verificar o comportamento dessas pessoas,
todos ligados ao Bolsonaro, todos ligados ao Bolsonaro. Tem mais de 800 pessoas que são réus e nós vamos agora atrás, espero que o STF, o Alexandre de Moraes, vá atrás de quem financiou isso. Posso garantir para você, Domingos Sávio, posso garantir para você que todos votaram no Bolsonaro. Tem algo estranho nesse jacaré todo e é por isso que democracia é bom em função disso. À luz do dia, deixar apurando, e o comportamento, infelizmente, Sim, do Bolsonaro ou das pessoas que estão em torno dele era no sentido de obscurecer e de não agir da maneira adequada como devia agir em relação a essas joias e também em relação à vacina e também em relação às rachadinhas. Ok, nós agradecemos aos deputados federais Domingos Sávio, do PL, de Minas Gerais, e também Gilmar Tato, do PT de São Paulo. Deputados, muito obrigado pela participação de vocês aqui na CNN.